Você é do tipo de pessoa que diz que não tem medo de nada? Será mesmo? Eu sou Gilberto Giba, sou mentor comportamental e você está aqui no nosso canal GibaCast, um canal destinado a trabalhar as emoções. E hoje com o seguinte tema: cuidado, não ter medo é um perigo. E se eu te disser que eu já vivi essa realidade na minha vida também? Já teve momentos que eu achei que eu não tinha medo de nada, que eu poderia enfrentar tudo e tudo estava certo, seja o que fosse. E realmente isso foi um perigo na minha vida, até o momento que eu entendi que uma pessoa destemida é diferente de uma pessoa imprudente. Uma pessoa corajosa é diferente de uma pessoa que age por impulso. E quando a gente não tem medo, a gente acha que tudo vale, todas as consequências não tem problema. E não é dessa forma. Agir com imprudência, agir por impulso, em algum momento vai trazer consequências pesadas. Que o medo, como uma medida anterior, ela vai te fazer medir as consequências e é fazer com que o teu impulso ele não saia de uma forma aleatória, com que você pense duas vezes antes de agir. Então, cuidado com essa ideia de não ter medo. Cuidado com essa ideia de que eu sou corajoso, eu sou destemido, eu faço tudo, porque as consequências serão muito grandes. Agir com inconsequência terão consequências pesadas. E é isso que nós vamos entender mais nesse vídeo, para que você possa, de fato, entender que o medo, que o perigo faz parte da tua vida e que ele precisa estar presente, porque é através dele que você vai conseguir enfrentar tudo o que você deseja. Você com certeza lembra de histórias, de algum vídeo, algum filme que você assistiu sobre Davi e Golias. Golias, um grande guerreiro, enorme, gigante, tá muito forte, alto. E Golias, um camponês raquítico que não entendia nada de guerra, mas que precisava deixar o seu povo livre. E esse Davi, ele resolveu, em nome dessa liberdade, em nome do seu povo, enfrentar Golias. E ele não mediu esforços. Mas, será que ele não sentiu medo? Claro que sim. Diante de um guerreiro como aquele, uma pessoa considerada à época indestrutível, e ele um camponês que nada sabia de guerra. Com certeza, ele teve medo. Mas o medo não foi paralisante, o medo não o impediu de realizar o feito que ele precisava resolver, que era enfrentar aquele momento, aquele desafio, considerado por muitos como impossível de ser superado, mas que para ele merecia ser tentado. E ele fez. Utilizando de uma funda, que era o instrumento daquela época, onde ele colocou uma pedra, e ele começou a girar, 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 girar. Porque naquele momento, diante do medo, ele precisava encontrar uma saída. E a funda era o seu instrumento. Ele não tinha uma lança, não tinha um escudo, não tinha uma espada. Mas ele tinha aquilo que ele sabia usar. E foi o saber usar que, à distância, ele conseguiu atingir Golias. E Golias tombou. E a partir daí, ele venceu a guerra. Então, superar o medo nem sempre é feito de uma forma grotesca, de uma forma abrupta, com raiva, com ira. Superar o medo requer inteligência, requer prudência, requer cautela. E é essa cautela e essa prudência que você precisa ter. Então, você dizer que não tem medo de nada, você está escondendo alguma coisa. Alguma coisa que está dentro de você. Alguma coisa que precisa ser resolvido, mas que aquela tua maneira de dizer é uma forma de você buscar dentro de você a energia, a força necessária para enfrentar tudo aquilo que você deseja. Viver sem medo é um risco e sempre será um risco. Porque como o medo é um instrumento de defesa, digamos assim, é o teu escudo. É ele que vai te acordar naqueles momentos importantes, para te fazer refletir e poder enfrentar os Golias da vida de uma forma diferente.
aonde você não precise usar a força bruta, porque talvez aquele Golias que está diante de você naquele momento, na tua realidade, é um Golias gigantesco, muito maior do que o Golias de Davi. É um Golias que para todos naquele momento era insuperável, menos para Davi. E que talvez nessa época que você está vivendo hoje, esse Golias seja indestrutível para você. E é esse momento que você precisa virar a chave. E para que você possa virar a chave, você precisa entender que o medo, ele é uma proteção, que ele é importante na tua vida. E que essa soberba de dizer eu não tenho medo de nada, eu posso com tudo, eu assumo tudo, não vai te levar a lugar nenhum. Para que você possa aprender a viver com esse medo, você deve entender que o medo, ele não pode ser ignorado. Ou melhor, ele não deve ser ignorado. O medo ele está aí. E ele deve ser usado como um instrumento de balizamento, como um instrumento de equilíbrio, para você entender se o que você precisa fazer naquele momento, daquela forma, é o melhor momento, é a melhor forma para você fazer. E nada como dar 2 passos atrás e refletir. E o medo vai te fazer isso. O medo, quando você sentir, você vai dizer, calma, o que é que eu devo fazer? Como é que eu devo agir? Mas se você simplesmente ignora o medo, os teus padrões de atenção, eles caem. E você deixa a coisa fluir. Como se fosse um navio à deriva. Ele simplesmente vai. Ele não quer saber o lado que a onda vem, como está a tempestade, ele simplesmente vai. Ele está à deriva. Agora, se ele tem uma bússola, se ele tem um sonar, se ele tem os equipamentos de navegação, então ele vai saber que naquela posição ele talvez possa navegar de uma forma mais calma diante de toda a tempestade que ele está vivendo. E é isso que você precisa ter. O medo é a tua bússola, é o teu guia. É ele que vai te mostrar que caminho seguir. Então essa ideia de você dizer que não ter medo é bom? Não é. É um grande perigo. Perigo que precisa ser enfrentado com inteligência, com maturidade, com consciência, com autoconhecimento. São essas coisas que vão fazer a diferença na tua vida. Porque se você ignora o medo, você jamais vai poder ignorar as falhas. Porque aquilo que o medo evitou de você fazer, você fez e você falhou. Então as falhas vão existir. E as falhas sucessivas vão gerar um desestímulo. E sucessivos desestímulos vão gerar desistências. Será que você nunca fez alguma coisa 2, 3 vezes e você chegou e disse, não aguento mais, eu não quero mais fazer isso? Porque você simplesmente tentou. Se naquele momento você tivesse entendido o teu medo, mas eu não senti medo, sentiu. Todo mundo sente medo. Todas as vezes que eu vou dar uma palestra, todas as vezes que eu vou falar em público, eu vou sentir medo. Eu vou sentir o frio na barriga. Eu tenho 2 escolhas: ignorá-lo, ir lá e falar um monte de besteira, ou me fazer refletir para que eu possa estudar mais, para que eu possa me preparar mais, para trazer para você e para todas as pessoas o meu melhor. Se eu não sentir medo, eu vou fazer de qualquer jeito. Eu não tenho mais bússola, eu não tenho um equilíbrio, eu não tenho nada que me faça refletir. Então eu vou lá simplesmente e falho. Falo, 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 falo. E aí, no momento que eu quero viver sem medo, no momento que eu quero assumir esse risco, eu estou expondo minha vulnerabilidade. Eu estou expondo minhas fraquezas. E eu sei que ninguém gosta de expor. Mas isso é uma consequência inevitável. Se você não quer assumir os riscos, assuma a verdade, que é o medo dentro de você. Se você não quer assumir os riscos, assuma que o medo é importante, que você precisa dele. Do contrário, você vai ter arrependimentos.
Do contrário, você vai ter conflitos com você mesmo. Viver o medo, entender a sua importância, vai ser o grande diferencial para que a sua vida seja muito mais do que uma simples existência, para que ela seja vivida com intensidade, que o momento real seja aproveitado, que cada instante vale a pena. Existe por trás de todo esse medo e de toda essa vontade de superar o medo um grande viés patológico, uma grande patologia. E essa patologia ela começa com um medo mais intenso. Por isso é chamado de patologia. Porque se fosse simplesmente o medo, era o medo em si. Mas quando esse medo ele é potencializado, ele vira uma patologia. Por exemplo, quando você distorce a realidade. Você distorce a realidade, por exemplo, claustrofobia. É uma criação mental. A distorção da realidade é uma criação mental. Então você entra no elevador ou quando você está num ambiente fechado ou cercado de pessoas, aquele ambiente claustrofóbico, ele te deixa com medo, aquilo te angustia. É como se fosse um aprisionamento e não deixa de ser. Só que essa prisão ela não é física, ela é mental. Uma prisão mental que você está vivenciando por não reconhecer o seu medo, por achar que pode e que consegue. Eu sempre digo que nós precisamos fazer o que precisa ser feito. O meu livro, Dê o que der, faça, é isso, é uma filosofia de vida minha, que eu passo para as pessoas. Mas Dê o que der, faça, é preciso ser construído a partir de uma base sólida de conhecimentos neurais, de uma estrutura mental, para que você possa se preparar hoje para viver o teu amanhã. Se não existe essa construção, não adianta você dizer dê o que der, faça. Situações como essas geram, por exemplo, o transtorno do pânico. As pessoas que vivem uma intensa ansiedade, um medo, um mal-estar terrível. São pessoas que sair de casa, viver em multidão, ir para determinados lugares, elas não conseguem. Porque o medo passou a tomar conta delas. E isso, porque em muitos momentos ela ignorou esse medo e quis enfrentar uma situação que fugia da sua própria realidade. Eu digo sempre que não basta você querer buscar soluções no mundo externo. É preciso que as soluções sejam encontradas dentro de você. Antes de você querer ser, você precisa, aliás, antes de você querer ter, você precisa ser. Se você não for aquilo que você deseja, jamais você vai alcançar aquilo que você almeja. Você precisa ser aquilo que você quer. Muitas pessoas dizem, eu quero isso, eu quero aquilo. Eu quero ganhar dinheiro, eu quero ter sucesso, eu quero ter um carro, uma casa. Mas quantas vezes você perguntou o que é que eu preciso fazer? Como administrar o meu medo e superar os meus obstáculos? Então, viver sem medo é um perigo. É um perigo constante a todo momento. É um perigo porque você perde a sua bússola e o seu guia. Você perde aquela reflexão daquele momento e passa a agir por impulso, passa a agir de forma abrupta, sem limites e sem freios. E é isso que destrói a maioria das pessoas. Então, o que está por trás de verdade dessa frase, eu não tenho medo de nada? Isso não é por acaso, eu já vivi isso na pele. E eu fui buscar dentro de mim por que é que eu dizia isso. E é um autocomando interno que nós dizemos. É algo que diz assim, eu posso, eu consigo. Eu sou o super-homem, ou até mesmo a Mulher Maravilha, se você está aí assistindo. E esse autocomando é uma forma de defesa. Ele faz com que você tenha essa autoafirmação de dizer, eu não tenho medo de nada. Para que você se sinta forte, para que você se sinta capaz de superar todos os momentos e todas as dificuldades.
E eu não duvido que você seja capaz, mas não vai ser ignorando o medo que essa capacidade vai surgir das cinzas. Você não é uma fênix nesse aspecto. Para que você possa ressurgir e enfrentar o medo, comece tendo consciência dele, comece tendo consciência sobre você e comece conhecendo quem você verdadeiramente é. Porque a autoconfiança é isso. É conhecer a si mesmo e, a partir de si mesmo, conhecer tudo que te cerca. Para que você não possa viver momentos de desespero, momentos de angústia. Porque se você ignora o perigo, se você ignora o medo, em algum momento as consequências vão vir. E acredite, elas vão vir muito mais pesada do que você pode imaginar. E é essa a realidade que você precisa entender. Se você quer viver o seu mundo, está muito tranquilo, mas viva com prudência, viva com coerência, viva com realidade. E a realidade é você aceitar que o medo faz parte da tua vida, que ele é um bem para você e que ele, com certeza, vai te dar muito mais tranquilidade para você enfrentar os obstáculos. Só não deixe ele assumir patamares gigantescos. Deixe ele dentro da sua realidade, dentro daquilo que é importante para que ele seja usado como um instrumento, ao invés dele ser o grande comandante da sua vida. E se você gostou desse vídeo, se esse vídeo te impactou e fez diferença, aproveita agora e curte aqui para que você possa nos ajudar nesse trabalho de chegarmos muito mais longe, atingirmos muito mais pessoas. Não esquece também de compartilhar com aquelas pessoas que você sabe que o medo ainda está infligindo muito na vida delas. Essas pessoas que são importantes para você, que você conhece, que você sabe que pode e precisa ajudar. E não esquece também de ativar o sininho, porque só assim, todas as vezes que eu publicar algo novo aqui no canal, você vai ficar sabendo. Esse canal é para você, é nosso, é para distribuir esse conhecimento que eu aprendi com a vida e que com certeza pode te ajudar. Eu sei que vai.